Meio, por favor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer entender a Tua palavra que vai ser exposta. Por favor, Deus, que eu seja objetivo, claro, dentro daquilo que o Senhor colocou primeiro no meu coração, para expor para os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. As crianças acompanham Arié, e aí quem vai lá para o berçário também, se quiser ir. Nami já está indo para lá. Abre a tua Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos, está lá depois do livro de Atos, está projetado aqui também. Romanos 16, depois de quase 2 anos expondo essa carta, 16 capítulos, e agora a gente vai chegar ao final. Hoje é o último dia que nós vamos expor Romanos, um desafio tremendo, um desafio para o pastor, mas um desafio para a igreja, porque tem muitas partes dessa carta que são difíceis de entender, extremamente duras em alguns momentos. Porém, nós, ao longo que caminhamos com a carta, a gente também conseguiu identificar a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Romanos 16, versículo 17 em diante. Diz assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a sã doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também manda saudações Erastos, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. E aqui é o final da carta. Tem algumas informações muito importantes aqui. Nós precisamos saber identificar o que é bom para o crescimento da igreja. O bom é aquele que serve de padrão para nós olharmos para aquilo que é ruim e dizer, isso está fora do padrão. É como um molde. No capítulo 12 de Romanos, Paulo disse o seguinte: vocês não devem se amoldar ao padrão do mundo. O que Paulo estava chamando de mundo, aquilo que era contrário à vontade de Deus. E que Paulo estava chamando do mundo, sobre mundo. O que ele queria dizer com isso? Os padrões do mundo que são agressíveis à pessoa de Deus, à santidade de Deus, mas também são agressíveis a todos nós. Exemplo, mentira. Mentira é algo que acontece no mundo, é algo que é corriqueiro. A gente vê mentira o tempo inteiro acontecendo ao nosso redor, e este é um padrão do mundo. As pessoas mentem por coisas banais, mas Deus, que é verdade, espera que os seus filhos falem
A verdade. Então, quando você vai moldar o padrão da tua vida, ou está educando uma criança, ou está conversando com alguém, a esperança que existe no coração de um cristão é que isso seja feito no padrão de Deus, na verdade, ensinando a verdade, e não a mentira. É disso que Paulo está falando. Quando ele identifica alguns problemas na igreja, e aqui eu queria só a tua atenção para algo muito importante. Paulo usou 16 capítulos, que a gente usa como capítulos aqui, mas no original era um texto corrido. Um texto longo. E ele deixa para o final uma informação muito importante. O que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. Se nós pensarmos que dentro de uma igreja existem pessoas que um dia tiveram um encontro com Deus, e esse encontro com Deus não é com a pessoa de Deus. Deus não apareceu para mim, para você, mas a palavra dele revelou quem ele era, revelou a grandeza dele, revelou o quanto ele nos ama, o quanto que ele leva a sério as nossas vidas, e isso é uma coisa muito importante que você deve ter como base na tua vida. Deus se importa com você. Não acontecem coisas aleatórias no mundo, nem com a tua vida. Não acontecem coisas aleatórias, inclusive você está aqui, eu estar aqui, nesse exato momento não é aleatório. Existe um propósito de Deus, um propósito eterno, determinado pelo próprio Deus. E é tão importante as nossas vidas para Deus, que Ele, sabendo das nossas fragilidades, nós somos frágeis. Ontem, pregando para as crianças aqui, eu falei, existe em nós fragilidades. Na sexta-feira, no devocional para as professoras, eu falei sobre isso, professoras daqui da escola. Eu disse, nós temos limitações físicas, o nosso corpo, ele tem um limite. Nós temos limitações temporais, por quê? Porque nós não vamos durar para sempre neste mundo. Nós temos limitações espaciais, nós não estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o ser humano é cheio de limitações. E nós temos uma limitação que é a mais terrível de todas. Dificilmente nós escolhemos aquilo que é bom para todos. Geralmente nós olhamos só para nós mesmos. Nós somos extremamente egoístas em nossas escolhas. E mesmo assim, Deus leva tão a sério a nossa vida, que Ele manda Jesus, sabendo de todas essas fragilidades, sabendo de todos esses problemas que nós carregamos em nós mesmos. Nossa forma de pensar, às vezes talvez nós não falemos coisas ruins, ou não usemos o nosso corpo para fazer coisas ruins, mas estejamos pensando coisas ruins. Talvez estamos pensando uma coisa e falando outra com as nossas bocas. E Deus está vendo isso. Bem, mesmo assim, Deus decide mandar o Filho dele para morrer por nossas vidas, para nos substituir na cruz. É muito sério isso, porque se nós fizermos uma avaliação, mas uma avaliação honesta mesmo, não é aquela avaliação assim, meia boca, é uma avaliação honesta, nós vamos ver que nós temos falhado com a nossa família, com nós mesmos, em vários aspectos. E mesmo assim, Deus morreu por nós. Mesmo assim, Deus entregou a vida dele por nós, do seu filho amado, como nós acabamos de cantar. Isso nos gera esperança no coração, porque nós não estamos sozinhos e os eventos da nossa vida não são eventos aleatórios. Existe um propósito, em que Deus está usando esse propósito para transformar o nosso coração ou nos chamando a atenção para Ele. Tem coisas que talvez nós não entendemos num primeiro momento, mas depois lá na frente nós percebemos, poxa, Deus estava me chamando para mais perto dele. Romanos 8, capítulo 28, que nós estudamos aqui, fala que
bem claro, que é para que os crentes tenham ciência de uma coisa, que Deus age em todas as circunstâncias. Sabemos, pois, que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas são coisas boas e coisas ruins. Tem muita coisa ruim acontecendo na nossa nação, mas Deus não perdeu o controle. Deus continua soberano. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo tem agido para me transformar como cristão, mas antes de eu me tornar cristão, que eu era um ateu, eu não entendia nada sobre Deus, e algumas coisas aconteceram na minha vida que me chamaram a atenção para Deus. Meu casamento estava sendo destruído pelos meus vícios. Meu casamento estava em um processo de divórcio. Coisas estavam acontecendo comigo mesmo. Eu não estava entendendo, a minha mente não conseguia ter paz, eu não conseguia ter tranquilidade. Alguns eventos foram desencadeando, a ponto que, em um determinado momento, eu entendi que havia um Deus em primeiro lugar, que Ele estava acima de mim e que Ele era santo. Depois veio um entendimento sobre o meu próprio pecado, as razões pelas quais as minhas decisões erradas tinham tido o resultado daquilo que eu estava passando na minha vida. Muito bem, mas mesmo assim, Deus morreu no meu lugar. É injusto pensar isso na nossa perspectiva humana, que com tanto defeito, com a vida tão bagunçada, com muitas vezes nem nós nos aguentando a nós mesmos, Deus nos aguenta. Deus nos ajuda. Ele nos estende a mão. Isso para mim é fundamental para a gente compreender o que Paulo está dizendo nesse texto. Porque no ajuntamento de pessoas que é a igreja, esses irmãos e essas irmãs que estavam ali presentes, eles teriam que prestar muito atenção em algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, que não poderia ser uma reprodução do que estava acontecendo no mundo. Então vamos lá. Se nós temos que identificar o que é bom, primeiro nós temos que entender que existe o mal. Nós precisamos abrir os nossos olhos que existe maldade. Nós não podemos viver uma vida cega, alienada, habitolada. Tipo, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, meus problemas acabaram, não há mal que me ataque. Isso é uma mentira. Porque coisas ruins acontecem em todos os lugares, com todas as pessoas. Chove aqui, chove no vizinho, faz sol aqui, faz sol no vizinho, independente da crença religiosa, independente da cor da pele, independente se é rico, se é pobre, não interessa. Então, o mal ele está presente, assim como o bem está presente. E Paulo dá algumas orientações na identificação desse mal que existe. E agora ele não está olhando para o mundo, ele está olhando para dentro da igreja. E ele diz o seguinte, peço que notem bem aqueles. Aqueles são pessoas, tá bom? Aqueles não é situação, uma situação específica, não é um objeto, não é algo genérico. Paulo está literalmente dizendo assim, presta atenção. Olha para pessoas, observe pessoas. E o crivo está aqui, não em um julgamento, mas por aquilo que Cristo fez na vida de cada um, pela pregação do Evangelho, pela transformação contínua do coração, esses irmãos não poderiam ser assim. Olha só, peço que notem bem aqueles que provocam divisões, escândalos, eu tenho que deixar o plural aqui, porque não é no singular. Escândalo é uma variedade de escândalos mesmo, em todas as áreas. Financeira, moral, tudo que você possa imaginar. Escândalos,
fofocas, mentiras, isso tudo é escândalo. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. A orientação de Paulo, ela é muito clara. Ela não abre expressão nenhuma para dúvida. Preste muito bem atenção. Ele diz, olha, vocês precisam agora identificar. No meio de vocês há divisões, e divisões acontecem assim, sempre pelo algum tipo de argumento que contradiz aqui a sã doutrina. Paulo está falando de um ensinamento que os irmãos de Roma receberam. E esse ensinamento que eles receberam estava tendo uma espécie de invasão por um contra-argumento. Um contra-argumento, e esse contra-argumento começa a entrar na igreja através de fofoca, através de calúnias, através de mentiras. Isso causa divisão na igreja. Isso causa divisão até nos nossos lares. Isso causa divisão numa empresa. Quando uma empresa tem muita fofoca, tem muita mentira, tem muitas discórdias, você vê uma empresa dividida. É tão complexo isso, que no mundo a gente vê isso claramente. A competição, a competitividade, ela chega a ser desumana. Mas não haveria espaço na igreja dos santos para esse tipo de comportamento. Mas, se Paulo está orientando, é porque tinha. Senão não estaria na carta. Não haveria espaço dentro da carta para ele dizer isso, se não houvesse motivo. Ainda mais que Paulo era um autor inspirado por Deus. Então o Espírito Santo orientava Paulo na escritura da carta. Então ele estava dizendo claramente, e olha meu irmão, minha irmã, que coisa interessante, o próprio Deus não se esquiva de dizer, existe mal dentro da própria igreja. Nós relutamos em dizer isso. Nós temos medo de dizer isso. Nós temos dificuldade de dizer isso. Porque se cria uma falsa esperança que aqui só existem pessoas perfeitas. Isso é uma mentira. Não existe ninguém perfeito. Inclusive Paulo disse acerca dele mesmo que ele era o principal dos pecadores que já existiram na terra. O apóstolo Paulo. O escritor sagrado. O escritor do Novo Testamento, uma grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E ele está dizendo algo que está acontecendo, está presente, para aqueles irmãos não fecharem os olhos. Não fechassem os olhos para o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Divisões, escândalos, e todas essas coisas aconteciam com uma fonte que não era a doutrina que vocês aprenderam. Se alguém fala uma mentira e a doutrina da santificação aponta para aquele que mentia não minta mais, mas fale a verdade, o que deveria estar acontecendo dentro da igreja? Pessoas somente falando a verdade. Ok, passaram-se mais de 2000 anos. Não, mais de 2000 não, quase 2000 anos. E quando nós olhamos para dentro das igrejas, não é muito difícil de nós encontrarmos igreja dividindo, e não é muito difícil de nós encontrarmos escândalos. Agora, qual é o nosso padrão para olhar? Nós olhamos as Escrituras Sagradas e veja que não há nenhum espaço para desculpas. Ao identificar o mal, qual é a orientação do apóstolo Paulo? Afastem-se. Ele não está dando brecha aqui. Olha, faz o seguinte, vocês podem almoçar juntos, vocês podem fazer isso e aquilo juntos. Ele está dizendo, afastem-se. E a única possibilidade de contato é através da pregação do Evangelho. Se não tiver essa motivação, lá em 1 Coríntios nós vamos ver a explicação do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5, quando houve um escândalo dentro da igreja, ele fala coisas duríssimas ali
para o irmão que foi pego em um pecado terrível, e ele pede que esse irmão fosse separado da igreja, expulso da igreja. Um pecado de imoralidade, estava tendo um caso com a madrasta dele. Capítulo 5 de 1 Coríntios. E lá nessas orientações, Paulo fala, não fica perto. Não fica perto. Qual o objetivo disso? Para que talvez, se for um cristão verdadeiro, caia em si daquilo que está falando. Lembrando de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que nós devemos buscar a restauração do irmão, com mansidão, com muito cuidado para não cair no mesmo pecado. Esse afastar deles tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? Pois esses tais não servem a Cristo. Então, naquela época, o que a gente pode concluir até aqui do texto é que na igreja de Roma tinha gente fazendo divisão, tinha pessoas causando escândalos, e a razão disso tudo é que essas pessoas não serviam a Cristo. Elas eram contrárias ao ensinamento teológico, como esse aqui que vocês estão recebendo, a exposição do texto sagrado, eram contrárias a essa exposição da verdade plenamente. Elas queriam que conceitos humanistas ou filosofias da época em voga entrasse na igreja e resolvesse as situações da igreja. Tais não servem a Cristo. Esse tais que ele está se referindo é justamente aqueles que estão causando divisões e escândalos. Não servem a Cristo nosso Senhor, assim e sim a seu próprio ventre. A ideia do seu próprio ventre é que todas as opiniões dessas pessoas, todos os seus relacionamentos eram utilitaristas e egoístas. Eles estavam querendo só o benefício deles o tempo inteiro. Quando você vê essa expressão nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, significa tão e unicamente que essas pessoas são egoístas. Usam os outros, usam a igreja. De novo, qual é o cenário aqui? O cenário é uma igreja, a igreja de Roma, com muitos irmãos importantes. Lembra daquelas saudações que vieram anteriormente? Cada irmão que tinha servido e estava presente nessa igreja de Roma. Mas junto com esses irmãos santos, que serviam a obra missionária, estava também aqueles que causavam divisões, que causavam escândalos, que Paulo orienta que deveriam se afastar dessas pessoas. São pessoas que não servem a Cristo. Então estão servindo a quem? Por que razão estão na igreja? Simplesmente para satisfazer o próprio ventre. É o que o texto sagrado está dizendo. Queridos, presta atenção no que vocês estão lendo, porque o texto em si mesmo não requer explicação. Ele é autoexplicativo. Tem um problema dentro da igreja, e a razão do problema é que tem pessoas que não são convertidas e que estão buscando o seu próprio interesse e estão brincando com Deus dentro da igreja de Deus, fazendo mal danado, espalhando discórdia, discussões, contendas, mentiras, causando divisão, causando escândalo. É escândalo na igreja e é escândalo fora da igreja também, com comportamentos deploráveis, com comportamentos indignos de serem chamados filhos de Deus. Tem características dessas pessoas, com suaves palavras, sempre com uma história mirabolante, sempre com uma história de vitimismo, sempre com uma história onde ele é o herói, ela é a heroína, e sempre existe um malfeitor. Com suaves palavras, com choro fingido e lisonjas, sempre lisonjeando. Essa palavra lisonja tem a ver tipo com a campanha política que nós estamos vendo agora. É quando alguém está procurando voto. Então, chega perto de você, só fala o que você quer, só diz aquilo que você tem interesse, tenta pescar você de tudo quanto é jeito.
Essa palavra lisonja é definida por isso aí. Então, além de palavras suaves, língua doce, sabe aquela coisa, sabe como é, eu só estava querendo ajudar, eu só estava isso, e lisonjeando, tentando pescar você para o lado dele, sabe? Funciona assim. É autoexplicativo. Enganam o coração das pessoas simples. Quem são esses simples? Pessoas que não estudam as Escrituras Sagradas, pessoas que não têm vida de oração, pessoas que não têm comunhão com a igreja, pessoas que não entendem a sã doutrina, são enganadas facilmente. Com palavras suaves, com lisonjas, o objetivo é enganar o coração. Estão enganadas. São enganadas facilmente. E só se engana de uma forma. Não existe outra forma. Só se engana através da mentira. Não existe outro argumento para enganar. Qual argumento você vai usar para enganar alguém? É distorcendo a verdade. A distorção da verdade é a mentira. Olha o que o texto aponta. Isso tem um cenário aonde está acontecendo. O cenário é a igreja de Roma. Dentro da igreja de Roma, há quase 2000 anos atrás, tinham pessoas que provocavam divisões, tinham pessoas que causavam escândalos, tinham pessoas que eram tão deploráveis em seu comportamento que esses irmãos deveriam manter distância, porque estavam com interesse de satisfazer o seu próprio ventre. Egoístas, com palavras suaves, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Agora você está entendendo por que deve haver um processo disciplinar dentro da igreja e até uma possível exclusão de quem não se arrepende? Porque está acontecendo um estrago dentro da igreja. Estão enganando pessoas. Um pastor que fecha os olhos para isso, ele está contra a sã doutrina, porque ele não está protegendo o rebanho dele. O rebanho precisa ser protegido pelo seu pastor. O pastor protege o rebanho, pregando a sã doutrina e confrontando o pecado, resolvendo questões biblicamente. Então o estrago está acontecendo dentro da igreja, a ponto de que o apóstolo usa a carta para orientar. Olha, isso é terrível. Precisa de uma mudança. Precisa de uma mudança de comportamento. Então, o mal existe. E aqui está tudo o que eu falei em um resumo. Estavam dentro da igreja, provocadores de divisões, causadores de escândalo, contrários às sã doutrinas. A sã doutrina eram egoístas e eram falsos. Com palavra de lisonja, sempre querendo pescar alguém. Gente, eu não tirei da minha cabeça isso. Eu peguei o texto sagrado e tirei o que estava no texto sagrado e expus para vocês. Para quê? Para que vocês tenham atenção. Para que vocês saibam que no tempo que a gente está vivendo, o mal ainda existe. Pessoas estão causando divisões. Pessoas estão causando escândalo. Mas sabe por que está progredindo isso? Porque a gente não tem coragem de se afastar. Nós não temos coragem de confrontar. Nós precisamos ainda, não sei porquê, alimentar um ventre que está sedento, faminto de algo que a gente não pode dar, porque nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Não deveríamos lidar com essa situação de uma maneira que não fosse bíblica. Como lidar com pessoas maldosas? A orientação de Paulo é muito clara. Afastem-se. Pelo menos para os romanos foi essa, e se a carta está aqui escrita nas nossas mãos, para nós lermos, deveria ser também a nossa atitude diante de Deus, mas cada coração julga da maneira que quiser. A orientação bíblica é esta. A orientação bíblica é essa aqui. Então nós temos que identificar o que é bom
para o crescimento saudável da igreja? Nós identificamos primeiro que existe um mal, um problema que deve ser tratado no nosso coração para que a gente não se torne o tipo de pessoa que Paulo acabou de descrever. Alguém que causa divisão, alguém que causa escândalo e que tem o ventre vazio por qualquer outra coisa que não seja Deus. Então pode ser que nós sejamos essas pessoas. E eu queria que você botasse a mão na consciência. Porque diante de Deus isso vai ser exposto. Diante de Deus, Deus vê seu coração. Sabe muito bem as tuas atitudes e as tuas palavras. Sabe bem as minhas atitudes e as minhas palavras. Se são compatíveis com as Escrituras ou não. Eu, sinceramente, eu não quero ser classificado como esse tipo de pessoa aqui. Eu não quero causar escândalo com a minha vida. Eu não quero causar divisão com a minha vida. Eu não quero ser alguém com palavras de lisonja, com palavras suaves. Porque o objetivo da gente aqui não é enganar pessoas. O objetivo daqui, sabe o que é? É mostrar que Deus ama tanto as nossas vidas, que mandou o Filho dele morrer em nosso lugar, e que o amor de Deus é generoso, é bom. Se as pessoas veem esse comportamento dentro da igreja, sabe o que elas vão fazer? Estou fora, porque se a igreja é assim, eu vou ficar no mundo, porque é até melhor. Quantas vezes você já não escutou isso? Quantas vezes eu, como pastor, não escutei isso? Pessoas que eu convidei para a igreja disseram: pastor, eu não vou para a igreja, porque a igreja é igual ou pior do que o mundo. De certa forma, apoiado por esse texto, a gente poderia dizer que tem razão, não? Apoiado pelo texto que a gente acabou de ler, porque está na própria Escritura Sagrada. Agora, o que nós precisamos fazer com isso? Nosso desafio: fazer o que é bom. Nós devemos espalhar o que é bom para as pessoas. Versículo 19: pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Veja bem, se a falsidade, se a mentira, se a fofoca é conhecida por todos, a ponto de causar escândalo, e a palavra escândalo é porque é algo assim, sabe, uau, foi surpreendido. Então, se o lado ruim, sem pretensão nenhuma de fazer aquilo que é bom, escancar o mal, nós também deveríamos espalhar o bem, aquilo que é bom. Como assim? Começando pela nossa obediência. Por que isso é importante? Porque se a palavra de Deus diz para mim não mentir, isso é inegociável. Eu não negocio com isso, em hipótese nenhuma. Se eu sou obediente à palavra de Deus, que diz que eu não devo ser falso com o irmão, que eu não devo fofocar com o irmão, que eu não devo olhar para a mulher do outro, que eu não devo ter relacionamento com a mulher do outro, se tudo isso está na Escritura Sagrada, se a Escritura Sagrada diz que eu não devo roubar, que eu devo estar ali com as minhas contas em dia, poxa, se eu sou obediente a isso, bingo, eu espalhei o bem. Eu não negocio fazer o que é bom. Eu não devo orar para fazer o que é bom. Se eu sou cristão, isso deve nascer do meu coração, por aquilo que Cristo está fazendo no meu coração. Eu tenho um interesse de fazer o bem para o outro. Você tira o foco de você mesmo e coloca o foco no outro. É o que a palavra de Deus espera de nós. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Tira o foco de ti. Coloca o foco no outro. Então, se eu amo o outro, eu não vou roubar o outro. Eu jamais vou falar uma mentira para o outro se eu amo essa pessoa. E esse amor não é sentimento. Esse amor é uma decisão. Uma decisão, o verbo amar nunca foi um substantivo. Amar é verbo, é ação. Uma ação que eu tenho em favor da outra pessoa. A obediência de vocês é conhecida por todos. Paulo está dizendo o seguinte: assim como na igreja existiam pessoas que causavam divisões, faziam escândalo, também tinha gente boa. Porque a grande acusação é que só existe gente mal. Está errado. Existia um povo lá dentro também que obedecia.
ao mandamento de Deus. Isso era visto pelas pessoas. Por isso me alegro por causa de vocês. Por quê? Porque eles estavam sendo obedientes à palavra. Eles não estavam dando dinheiro para Paulo como pastor, eles não estavam fazendo nem uma benevolência a favor de Paulo. Que Paulo se alegrava, que aquelas pessoas estavam obedecendo. Não tem coisa melhor para um pastor do que ver o seu povo obedecendo e testemunhando essa obediência a Deus no meio de todos. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem. Então, aquilo que eu preciso fazer que é bom, que eu busque, que eu estude, que eu passe por discipulado, que eu passe por aconselhamento, que eu confesse os meus pecados, que eu chegue diante de Deus e peça uma transformação genuína no meu coração. Me dedique a isso. Isso é colocar forças para fazer o bem, espalhar aquilo que é bem. Sejam sábios no que diz respeito ao simples. Para ser sábio tem que buscar sabedoria. Tiago capítulo 1 diz que aquele que não tem sabedoria deve pedir sabedoria para Deus, que dá livremente. Então é uma ação humana de buscar sabedoria para fazer aquilo que é bem. E simples, a palavra simples é alienados para não fazer aquilo que é mal. A gente tem que ser bobão mesmo, para não praticarmos o mal. Nesse sentido, tá? Não é de você não perceber a maldade do mundo, senão Paulo não estava dizendo no versículo 17 para vocês observarem. Você precisa observar. Agora, quando for para você praticar o mal, não pratique o mal. Não busque formas de aprender a fazer o mal. Por isso que você precisa se afastar. Por isso que a orientação de Paulo para aqueles irmãos era que eles se afastassem. Porque quando eles ficavam próximos, querendo ou não, essa proximidade, essa amizade era pedagógica. As pessoas começavam a ensinar a fazer mal. Através das suas ações e suas palavras. Essa proximidade meio que ia passando essa maldade por palavras, conversas, ia penetrando na mente, ia chegando. Então, deve haver uma ação dos filhos de Deus de ser obediente, buscar ser sábio para fazer o bem, e essa sabedoria vem das Escrituras Sagradas, não é de uma opinião, não é o que eu acho, não é um conceito ético, é as Escrituras Sagradas, é a Escritura, a Bíblia, e simples no que diz respeito ao mal. Não é aquela coisa, eu dei um jeito aqui de fraudar o imposto de renda. Como que foi que tu fez isso? Não, isso é um meio de fazer o mal. Você não precisa aprender o que é fazer o mal. Estratégias mirabolantes para enganar, sabe? Tanta coisa horrível que existe. Não, Paulo diz que nós devemos ser simples no que diz respeito ao mal. E o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Essa expressão aqui é simplesmente a seguinte: o que acontecerá? No final dos tempos, todo mal será julgado. E a personificação do mal é Satanás. Isso não tem a ver que a gente vai pisar na cabeça do diabo, nada a ver. Quem vai pisar na cabeça do diabo é Jesus Cristo. Tira isso da tua cabeça. O que está sendo explicado é que o mal será julgado. Essas pessoas que fazem isso serão julgadas. E a personificação dessa maldade é Satanás. Lembrando que o próprio Jesus Cristo falou que Satanás era o pai da mentira, o pai da divisão, o pai dos escândalos. Satanás. Quem está servindo dessa forma dentro da igreja, está servindo a Satanás. Você tem que fazer essas ligações com o que Paulo está dizendo. E você deve servir a Jesus Cristo. Minha introdução da pregação é que nós somos salvos. Cristo entrou em nossas vidas, nos substituiu, nos libertou do pecado. Foi tudo maravilhoso, tudo lindo, ok. Mas isso vai ter que aparecer na vida. Porque essa vai ser a testificação que é verdade. Se não aparecer, algumas dificuldades existem, precisam ser sanadas por você, diante de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. A graça aqui é mencionada como algo
uma capacitação que vem de Deus para lidar com essa situação. Saber, ter sabedoria, ter o discernimento de identificar o que é mal. Precisa da graça de Deus. Agora, espalhar o bem precisa da graça de Deus. Nada é feito na nossa força. Nada é feito na nossa própria capacidade. Espalhem o que é bom. Um resuminho daquilo que eu falei. Vida de obediência a Deus, cuidado com o testemunho pessoal, sabedoria na tomada de decisão, fazer o que é bom, não fazer o que é mal, confiança no agir de Deus, porque às vezes você fica pensando, nossa, que bobo que eu sou, né? Eu estou fazendo um monte de coisa certa, está todo mundo fazendo coisa errada, só eu me dou mal. Fique tranquilo, fique peixe, como diz um amigo meu lá de Afuá, fique peixe, porque um dia Deus irá julgar a maldade desse mundo e o veredicto é condenado. Estará eternamente com Satanás aprisionado. Confiança no agir de Deus diz isso. Eu não sei como é que está aí o resultado das eleições, mas vamos confiar no agir de Deus. Mesmo que não saia do jeito que a gente quer, vamos confiar no agir de Deus. Tem a dependência dessa graça que capacita você a fazer o que é certo e escolher aquilo que é errado. Como espalhar o que é bom? Parece que eu vou chover no molhado, mas olha aí. Só é ser um cristão verdadeiro. Não precisa inventar a roda. Não precisa ficar glória, nada. É só seja um cristão verdadeiro. Só isso. Só faça o que Deus quer de você. Nada mais. Aí, mas eu preciso... Só isso aqui. Já estava bom demais. Eu digo que já você passa assim, sobrando nota. Seja um cristão verdadeiro. Identificar o que é bom para o crescimento saudável da igreja. E por último, não menos importante, dependa do bom alicerce. Todo ensinamento, toda estrutura bíblica, ela é como um alicerce. Ela começa com a revelação de Deus, de quem é Deus, mostra o problema do homem, que é o pecado, e mostra que Deus teve misericórdia e amou o homem, de tal maneira que mandou a solução para o pecado do homem, Jesus Cristo. Para aqueles que recebem Cristo como o Senhor e Salvador, eu preciso dizer uma coisa, muito importante. Seus problemas eternos acabaram, enquanto eternidade, vida após a morte. Enquanto você estiver vivo, não, seus problemas continuam. Porém, existe um algo diferente, que na verdade faz toda a diferença. É que nós temos a presença de Deus ao nosso lado, conduzindo as nossas vidas, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E o texto aqui no versículo 25 diz o seguinte: ora, ao Deus que é poderoso. Essa frase é muito importante, porque a gente precisa resgatar na igreja que Deus é poderoso. Que mané pastor é poderoso? Que mané pastor tem oração forte? Deus é que é poderoso. Deus é que é poderoso. É Deus que tem o poder para a salvação. E é Deus que tem o poder para a santificação. E é Deus que vai conduzir a vida das pessoas. Então, queridos, se vocês estão aqui hoje ouvindo essa mensagem, vocês estão escutando agora a seguinte frase: existe um Deus que é mais poderoso do que você. Na verdade, você é frágil. Apesar de todas as suas capacidades intelectuais, apesar de tudo que você pode fazer, mesmo assim há limitações em você. E Deus, sabendo disso, te dá os meios pelo qual você pode conhecer Ele e você pode viver uma vida melhor nessa terra. Mesmo diante de problemas bem complicados. Mas você vive melhor. Você senta a cabeça no travesseiro e não fica aquele emaranhado de ideias vindo na tua mente, sabe? Não, você descansa, sabendo que amanhã tem um novo dia. E nada de achar que vai cair coisas do céu, porque Deus é poderoso. Deus faz aquilo que depende dele fazer tão somente, mas a minha responsabilidade e a tua
Existem. E se não existisse, Paulo não tinha dito: observa, quem faz isso, quem faz aquilo outro. Eu tenho visto o testemunho de vocês. Existe ação humana no processo. Existe ação humana no processo. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o Evangelho e a pregação, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, eu deixei aqui nessa vírgula, porque o texto continua, eu quero só dar uma explicação importante. Se existe uma segurança possível para as nossas vidas, estou falando no termo segurança na sua plenitude, se existe uma segurança plena, que eu não preciso duvidar, que eu não preciso criar conjecturas dentro da minha mente, está na pessoa de Deus essa segurança. Porque Ele é poderoso. E Ele pode preservar as nossas vidas. Confirmar tem a ideia de dizer, está válido, tem um carimbo de Deus, de aprovação de Deus. Existe um carimbo de aprovação de Deus, confirmado pelo Evangelho de Paulo, que é a carta aos Romanos, que é conhecido como o Evangelho segundo Paulo, e a pregação de Jesus. O próprio Jesus veio, encarnou, viveu entre nós e falou tudo que eu estou dizendo aqui. Palavras que eu repito, são palavras que eu conheço do Evangelho, de que Jesus fez, de como Jesus viveu. Pense bem, Jesus e aquela mulher no poço, lá em Samaria. Jesus fala verdades para ela terríveis. Mulher, você já teve uma quantidade de homem e esse que você está não é o teu marido de fato. A mulher toma um susto e ao invés de um julgamento, como qualquer religioso da época faria, ele proporciona a salvação naquele dia para aquela mulher. Beba dessa água. Tenha a sua vida transformada. E quem se aproxima de Jesus tem essa transformação. A grande revelação da pregação de Jesus Cristo é que Ele veio para curar as nossas enfermidades. E a maior dela é o pecado. Pecado é tudo o que fazemos, falamos e pensamos que é contrário à vontade de Deus. E não podemos nos aproximar de um Deus santo. E Jesus disse dele mesmo em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Palavras de Jesus Cristo. A segunda parte do texto é tão importante quanto a primeira. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Essa é a segunda parte do texto, tão importante quanto a primeira. E que agora, na época de Paulo, tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Paulo está apontando para a Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia previa isso. Leia Isaías, previa a vinda de Jesus Cristo. Leia Miqueias, previa a vinda de Jesus Cristo. Leia os profetas, você vai ver Jesus Cristo sendo profetizado. Leia os livros do Pentateuco, Gênesis, você vai ver Jesus Cristo naquelas páginas. Uma pregação do Evangelho. Está lá acontecendo, essas escrituras proféticas. Segundo mandamento eterno de Deus, para a obediência da fé entre todas as nações. Ou seja, se você depende desse alicerce, que é Jesus Cristo, e esse alicerce ele é inabalável, ele não quebra, ele não é destruído pelo vento, não é destruído pelas tempestades da vida, é um alicerce. Jesus Cristo é um alicerce seguro, seguro. Você pode construir a tua vida na base desse alicerce e não esqueça que é preciso uma vida de obediência. Se você depende desse alicerce, as regras são dele de construção. Então tem que ter um meio pelo qual isso é construído. Tem um alicerce primeiro. E agora os tijolos que vão sendo colocados nessa construção devem ser feitos com a massa da obediência. Inegociável. Inegociável. A este Deus único, não há um espaço
aqui para um outro Deus, ou um pseudo-Deus, um Deus único e sábio. Lembra que a gente precisa de sabedoria? A fonte, o alicerce, aquilo que nos dá sabedoria é o próprio Deus. O texto sagrado diz isso. Seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Dependam do bom alicerce. Resuminho daquilo que eu falei. Deus opera o milagre da salvação. Deus sustenta o seu povo. A pregação, essa que eu estou fazendo, ensinando vocês, é um meio de graça para conduzir a igreja até o dia do encontro com Cristo. A palavra de Deus é suficiente para revelar a salvação dada aos homens. Nós não precisamos de outras coisas. E a obediência à palavra é a prova que uma pessoa identificou o que é bom. Quando você identifica o que é bom, você está construindo em cima desse alicerce, fica fácil agora você identificar o que é mal, porque você tem um padrão. Você tem um padrão. E esse padrão é Jesus Cristo. Identificar o que é bom para o crescimento da igreja. Conclusão. A igreja deve modelar suas ações no padrão de Deus, pois quando isso é feito, os membros estarão sensíveis para entender aquilo que é mal. Agora, mais uma coisa aqui. Quando nós modelamos as nossas ações no padrão de Deus, as pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente trabalha, elas vão observando uma transformação no nosso coração. E nós temos alternativas de dizer, é Deus que está operando isso em mim. Não foi poucas vezes que eu falei sobre casamento a partir do que Deus fez no meu casamento. Restaurou o meu casamento com a Nami. Foi a partir do que Deus fez na minha própria vida que eu pude abrir a minha boca e falar com outras pessoas sobre casamento. Mas o meu casamento tinha características boas, onde pessoas enxergavam e diziam, poxa, que legal, eu quero isso. Pois é, eu não consegui ir sozinho, estudando num grupo de casais. Eu aprendi nas Escrituras Sagradas. Você cria meios de mostrar para as pessoas que Deus está agindo na sua vida, e pode ter certeza, pessoas estão observando vocês. Observam. Podem dizer que não, mas observam. Qualquer vacilo seu será criteriosamente examinado. Assim como boas atitudes, por mais que não sejam criteriosamente expostas pela boca, estão sendo visualizadas na mente das pessoas. Não esqueçam isso. Sua vida como cristão está em evidência. Agora, que tipo de evidências tem? Que tipo de evidências há? Tomara que sejam evidências que aproximam pessoas de Cristo, que trazem pessoas para Cristo, para quebrar paradigmas na cabeça dos outros, achando que a igreja é um local de bitolados, de pessoas que só ficam lá como que um transe. Você está vendo que não é estático, não é algo parado. Deus está mexendo, está agindo em nosso favor. Quando a igreja é obediente à palavra de Deus, ela testemunha sobre o poder do Senhor, que é o dono da igreja. Eu acabei de falar sobre isso. O primeiro texto bíblico que alguém vai ler, se eu posso dizer isso, é a nossa vida. A primeira Bíblia que alguém vai ler é a nossa vida. Agora eu não sei o que está escrito na Bíblia da tua vida. Preocupe-se com isso, é muito importante. Muito importante mesmo. Assim, não basta somente se afastar do mal, é preciso praticar o bem, e isso deve ser feito na dependência de Deus. Quando identificamos o que é mal, o que é bom, dependemos do alicerce, que é bom, a igreja cresce em qualidade, cresce de maneira saudável. Pessoas vão se chegando à igreja com a doutrina correta, com a doutrina bíblica. Esse é o texto que eu queria expor para vocês. Vamos encerrar esse tempo de culto com a oração agora? Que Deus abençoe vocês.
Deus, obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, de exposição das Escrituras Sagradas, que possamos, Deus, refletir sobre as nossas vidas. Várias vezes aqui eu falei sobre o teu sacrifício, Jesus, o fato de o Senhor ter ido para a cruz, prova o teu amor para com as nossas vidas. O Senhor nos ama e leva a nossa vida muito a sério. Então agora, como teus filhos, nós queremos testemunhar essa transformação no nosso coração e nos ajuda, Deus, para que nós não sejamos enquadrados naquele primeiro grupo de pessoas que causam divisões, escândalos, que são egoístas, que são falsos. Não deixe isso acontecer com nossas vidas, Deus, pois clamamos no nome de Jesus. Amém. Alguns avisos e a gente... pessoal do YouTube, a gente está encerrando a pregação. Semana...